Oh, glória a Deus. Ministério de Adoração Asaf. Louvado seja o nome do Senhor. Você encontra esses meninos através do Facebook, Ministério Asaf. Amém? A fanpage www.ministérioasaf.com. Amém? São bênçãos. São bênçãos. Amado ouvinte, o cardápio da madrugada, como eu já disse, segundo livro do profeta Samuel, glória a Deus. Capítulo de número 6. Um beijo para minha esposa amada, Patrícia Rodrigues. Eu te amo, te amo, te amo e te amo. Louvado seja Deus. 50% do meu ministério eu atribuo ao Senhor e 50% eu atribuo a esta mulher, Patrícia Rodrigues, mulher de Deus, a minha esposa. Meus irmãos, o tema do cardápio da madrugada está inserido no texto de 2 Samuel, capítulo de número 6. Davi traz a arca para Jerusalém e tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em números de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalá, de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que está em Geba, e Uzai e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando da casa de Abinadab, que está em Geba, ou Geba, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor, com toda a sorte de instrumento, de pau, de faia, com também harpas, saltérios, com tamborins, com pandeiros e símbolos. Versículo 6, uma atenção especial. E chegando à eira de Nacon, estendeu-os a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois a deixavam pender. Verso 7. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzai, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor matara Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até ao dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui. Glória a Deus. Amado ouvinte, pega essa revelação aí da parte do Senhor. Essa porção escriturística que nós acabamos de ler fala a respeito do interesse de Davi de trazer a arca para o templo em Jerusalém, bem, para o tabernáculo construído, aonde ali Davi entendia que se faria festa para o grande Deus. Mas observe, meus irmãos, o versículo 6 vai dizer que ao chegar na eira de Nacon, eu quero acreditar que grande parte dos ouvintes, se não todos, já ouviram falar dessa porção escriturística, aonde Davi tenta no seu coração trazer a arca após assumir o reinado de Israel. A intenção é muito boa, mas a atitude não condiz. Há quem diga, os mais experientes, que é um ditado popular que diz que de boa intenção tem um lugar que está cheio. E Deus não trabalha com boa intenção. Deus não trabalha com ideia. Deus trabalha com temor, com reverência, e Deus trabalha com revelação dada por Ele. Davi, quando vê os carros novos, que era costume dos filisteus, carregar a arca em carros de boi, e a arca, quando foi dada a Moisés, a visão da construção da arca, que passou a revelação a Bezalel,
E uma segunda personagem que no momento não me recordo o nome, Moisés deu os diâmetros, como a arca seria feita, as argolas de ouro, os galhos de acácia, da madeira chamada acácia, para que fossem levadas nos ombros dos levitas e sacerdotes, homens separados. Só eles podiam tocar na arca, homens separados. Interessante que Davi, quando vê o molde, a forma como os filisteus carregavam, Davi se moldou a eles, quando na verdade eles que tinham que se moldar a Davi, uma vez que Davi estava sentado no trono da maior nação, do povo eleito, do sacerdócio real, da nação escolhida, da propriedade adquirida, da propriedade peculiar, do xodó de Deus, da menina dos olhos de Deus, dos escolhidos do Senhor. E eu sei que nesta madrugada tem alguém que se enquadra em tudo isso que me ouve. E eu quero te dizer, Deus está preocupado com a forma como você se coloca diante dele. Nós temos vivido os dias preocupantes, Fabiano está de volta, glória a Deus. Nós temos vivido dias preocupantes, produtor Alexandre. Nós temos vivido dias preocupantes, Alessandra Zapponi, porque hoje a reverência está indo embora. E se nós não vigiarmos, nós esfriamos na fé e perdemos o respeito ao Deus único e verdadeiro. Haja visto, meus amados irmãos, que o rei Davi não podia se moldar ao costume dos filisteus. A arca não foi feita para ser carregada por qualquer um. Se você não sabe, na época a arca simbolizava a presença de Deus. E a presença de Deus não é para ser conduzida de qualquer maneira. Nós somos a arca de Deus nos dias atuais. E a presença de Deus habita dentro de você. E se ela está dentro de você, você tem que se comportar de forma decente. Você tem que se comportar de maneira que quando as pessoas te olhem, digam: eu quero ser como esse crente. Eu quero ser como esse irmão. Tem algumas características, meus irmãos, que um servo do Senhor não pode desprezar. Tem algumas qualificações que ele não pode deixar de ter. Eu não vou conseguir dividir contigo hoje. Vou dar continuidade a essa mensagem na próxima semana, pois o tempo não espera. Mas eu quero te dar aqui uma revelação da parte do Senhor. O tema da mensagem é: só vai se estabelecer no templo aquilo que foi estabelecido em casa. Só vai se manifestar no templo aquilo que é estabelecido na mesa, que tem sido tanto desprezada. Não adianta em casa você ser uma pessoa e na igreja você ser outra pessoa. Não adianta em casa você xingar palavrões e na igreja você querer falar em língua estranha. Não adianta na rua, no trabalho, você ser uma pessoa de pavio curto, uma pessoa irada, uma pessoa iracunda, e na igreja você querer dar um de santarrão, de puritano. Não! Deus está falando com alguém. Esta mensagem tem endereço. Primeiro endereço, meu ouvido, que está mais próximo. Segundo endereço é você, amado ouvinte. Mude seus atos, mude a sua atitude, porque Deus está de olho em você. Observe, meus irmãos, que a arca ficou na casa de Abinadab durante 3 meses, ou seja, 90 dias. Aiô e Uzá são filhos de Abinadab. A história vai dizer que a arca ficava na casa de Abinadab e nada aconteceu. 20 anos. Melhor dizendo, 20 anos, deixa eu corrigir. 20 anos a arca do Senhor na casa de Abinadab. E nada aconteceu. Aí, meus amados irmãos, vai acontecer o que acontece. Eu vou ter que falar isso aqui, me perdoa. A mensagem é a seguinte: só vai se manifestar no templo o que é estabelecido em casa. Se você é uma pessoa em casa e no templo você é outra, Jesus está de olho em você. Os filhos de Abinadab, na presença do rei Davi, quiseram dar um de santarrão e que estivessem preocupados com a arca. Quando 20 anos se passou e nada aconteceu na casa deles, a ira de Deus se levanta contra o hipócrita. Hipocrisia levanta a ira de Deus.
A hipocrisia levanta a ira de Deus. Na presença do rei Davi, eles quiseram mostrar que eram puritanos. Na presença do rei Davi, eles quiseram mostrar que eram santarrões. Mas a arca estava na casa deles durante 20 anos. E eles não se comportaram como tal. Quando de repente, meus irmãos, na eira de Nacon, meus irmãos, nós pesquisamos e descobrimos que aonde a arca cambaleou, aonde a arca ameaçou cair, há quem diga que a roda da arca bateu numa pedra, há quem diga que a roda da arca caiu num buraco negativo. A eira de Nacon é um dos lugares mais planos da face da terra. Pensa num tapete de porcelanato, pensa num tapete liso. A eira de Nacon, não há buraco na eira de Nacon. Não é um solo pedregoso, como nós já ouvimos falar na eira de Nacon, não. A eira de Nacon é o lugar mais puro, plano e liso que você pode encontrar na face da terra. Eu quero pensar que foi o próprio Deus. Talvez uma cutícula. Talvez um assopro de Deus. Talvez um olhar de Deus fez aquela arca cambalear. E eu te dou 2 motivos para essa arca não prosseguir. Primeiro, não adianta agir com hipocrisia na frente do seu pastor. Não adianta agir com hipocrisia na frente do seu líder. Ou você é, ou você não é. Segundo, Deus não ia deixar a arca chegar no templo sem antes passar por uma casa. Deixa eu te dizer um negócio, meus irmãos. E por graça e bondade, irmãos, o ministério Siloé em chamas. Deus tem soprado, Deus tem feito coisas tremendas. Somente Deus. Eu costumo dizer para meus companheiros aqui do programa O Senhor da Seara, e onde passo, que eu não tenho condições nenhuma de estar na Rádio 93, de estar ministrando a palavra. É o próprio Deus que faz isso. Mas eu quero te dizer uma coisa. Louvado seja o nome do Senhor. O próprio Deus permitiu. Por quê? Porque Deus não vai deixar manifestar no templo aquilo que não é estabelecido em casa. O primeiro campo missionário a ser alcançado é a sua casa. Eu costumo dizer isso aos obreiros. Nenhum sucesso no trabalho, na empresa, no Japão, no Iapoque, ao Chuí, vai compensar um fracasso na sua casa. Oh, Deus. Eu não posso seguir. Semana que vem darei continuidade a esta mensagem. E eu vou falar a respeito de situações que acontecem no lar. Orientação. Fica a dica para você. Acerte os seus ponteiros na sua casa. Acerte o seu ponteiro com a sua mulher. Acerte o seu ponteiro com a sua família.